eu quero fundamentá-las biblicamente, não quero fazer do texto um pretexto, mas quero sim pensar que uma igreja que cresce é uma igreja que faz discípulos para a glória de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 28, nós encontramos então, a partir do verso 16, momentos finais desta jornada de Jesus aqui na terra. E ele traz algumas instruções à sua igreja, os seus discípulos, dizendo: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Pai bendito, esta é a tua palavra, palavra da verdade, palavra que nesta manhã e neste dia será, ó Deus, a nossa condutora por meio do Espírito Santo, que nos direcionará ao propósito que o Senhor tem para nós. Portanto, Senhor, se alegre e receba a nossa gratidão e o nosso louvor e a nossa alegria também direcionada ao Senhor. E que o Senhor se alegre, Deus, deste culto nesta manhã, porque oferecemos não a homens, mas sim ao Senhor. E que a tua palavra, mais uma vez, seja suficiente a nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, como disse já inicialmente, este texto, ele retrata momentos finais da caminhada de Jesus com os seus discípulos aqui na terra, em sua primeira vinda, porque todos nós sabemos que aquele a quem nós servimos não é o Cristo da manjedoura, não é o Cristo da cruz do Calvário, não é o Cristo do jardim do túmulo ou do sepulcro, mas aquele que ressuscitou e está com o Senhor na glória e retornará para buscar a sua igreja. E é interessante que o texto nos leva a uma reflexão muito oportuna neste momento inicial, quando ele diz que 11 seguiram a Jesus, porque o 12º havia traído. E eu quero lhe chamar a atenção que o Deus a quem nós servimos é o Deus da segunda chance. O grande pecado ou o grande erro de Judas foi o não arrependimento. E este não arrependimento gerou a morte, possivelmente uma morte eterna. Nós estamos diante de um Deus que nos permite hoje viver a segunda chance, uma experiência nova, porque o Deus a quem nós servimos, Ele faz nova todas as coisas, porque Ele é um Deus de novidades. Ele não é um Deus estático, mas é um Deus que a todo momento se movimenta em direção a nós para nos abençoar. Por isso, meus irmãos, nós temos aqui uma grande tarefa estabelecida por Jesus. Todos nós conhecemos muito bem, de cor e salteado, que esta grande tarefa ou esta grande missão não é o ide, mas sim fazer discípulos para a glória de Deus. Porque a todo instante nós estamos caminhando, a todo momento nós estamos fazendo um movimento, nós estamos indo. E o que Jesus está dizendo é que quando estiverem indo ao caminho, à direção, façam discípulos para a glória de Deus. Por onde passarem, façam discípulos. Portanto, viver é uma condição, mas fazer discípulos é a missão da igreja que cresce. Façamos discípulos para a glória de Deus. E por um bom tempo eu compreendia que fazer discípulos era apenas a transmissão de um conteúdo, ou levar uma pessoa a um ambiente propositivo de instruções bíblicas, é claro. Mas eu aprendi na minha infância e adolescência que fazer discípulos era compreender que Jesus, o Pai e o Espírito eram um. E todos eles têm uma função diferente. Eu aprendi que não existe reencarnação, mas existe ressurreição em Cristo.
Eu aprendi em toda a minha vida sobre eclesiologia, sobre o papel da igreja, mas nada disso me levou à compreensão de que isso, na íntegra, seria ser ou fazer discípulos para a glória de Deus. Porque fazer discípulos é algo muito maior, é algo muito mais intenso do que uma transmissão de um conteúdo, seja ele presencialmente, seja ele no formato online, seja ele por uma postagem de uma frase de impacto que tem sido muito utilizada. Mas o que Jesus está dizendo a nós é que fazer discípulos vai muito além do que a transmissão de um conteúdo. Há uma expressão usada pelos antepassados, talmidim, e esta expressão é extraída por Jesus, que a torna discípulos. Ou talmidim nada mais é do que um seguidor, do que um discípulo daqueles rabinos que ficavam ali ao templo ensinando, e até hoje, quando você vai em Jerusalém, você encontra ali, próximo ao Muro das Lamentações, um espaço dedicado aos rabinos, e ali os pequenos talmidins aprendem desde a sua infância sobre a Torá. E Jesus se utiliza dessa expressão para que os seus seguidores compreendessem então o propósito da sua vinda e a continuidade daquilo que estava sendo transferido por meio da sua vida. E quando olho para este texto, onde Jesus evoca a palavra exousia no hebraico, dizendo que todo o poder, toda a autoridade vem dos céus, e essa autoridade me foi dada aqui na terra e também no céu, para que vocês sejam abençoados e continuem essa missão que nos foi dada. E agora, como igreja, somos alcançados por esta palavra e por esta missão. E eu venho compreendendo, meus irmãos, que fazer discípulos é gerar vida por meio da nossa própria vida. Eu tenho aprendido que fazer discípulos se dá não apenas em um contexto social externo, mas dentro da própria casa. Quando a pequena Elisa e Alice não encontram um pão na proporção que gostariam, elas percebem que nem todos os recursos estão disponíveis ao mesmo tempo. E este ensino me permite ali fazer uma discipulinha, um discipulinho, dentro da minha própria casa. Fazer discípulos é gerar vida na vida, e é esta expressão utilizada pela Junta de Missões Nacionais, quando implanta aí um projeto maravilhoso de pequenos grupos multiplicadores, que é a Igreja Multiplicadora. E esta expressão vida na vida, ela é marcante, porque foi por meio de uma vida é que fui alcançado. E é por meio de vida que podemos gerar, então, a própria vida. E assim nasce também a nossa denominação.